As doenças reumatológicas, elas predominam na idade adulta, 10 a 15% são adultos, né? E quando vamos envelhecendo, a partir dos 75 anos de idade, 80% das pessoas são acometidas de doenças reumatológicas. A ressonância magnética e o ultrassom, eles fizeram o diferencial, né? Principalmente em causas relacionadas às alterações familiares. Eu consigo visualizar alterações na ressonância em pacientes, às vezes, meses antes dessa alteração aparecer na radiografia convencional. Imagine, a ressonância magnética das articulações sacroiliacas. Ela é um local inacessível ao ultrassom. A radiologia geral não consegue me dar dados suficientes para me dizer tem alteração ou não de uma sacroileite. Um processo inflamatório inicial pode ser tratado e evitado um desgaste daquela articulação. E aí a ressonância me dá toda essa resposta. Conseguimos usar o ultrassom para guiar a articulação e fazer punções, tanto para coletar o líquido e uma análise laboratorial, como para injeção de medicamentos para alívio de dores. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a 9ª edição do podcast da Gama Imagem, diretamente da TV Gama Imagem. 2 vezes no mês a gente está trazendo conteúdo relevante sobre exames de imagens, desmistificando, e claro, não estou sozinha nessa, estou aqui com o meu professor e médico, Dr. Rômulo Gama. Seja bem-vindo, doutor, a esse espaço que o senhor tem utilizado tão bem, de maneira tão didática, para levar informação de qualidade para todo mundo que está nos assistindo, né? É uma grande satisfação, Heloísa, trazer informação de qualidade acerca de um assunto tão importante, exames de diagnóstico por imagem, onde tanta gente tem dúvidas, não sabe como funcionam, para que servem, e é uma satisfação trazer informação capacitada para poder alertar você dos cuidados com a sua saúde que você tem que ter, alertar você da importância dos exames preventivos. E cada vez mais, Heloísa, a gente aprende todo dia. Então, se você gostar desse conteúdo, compartilhe esse podcast com quem você gosta e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber sempre as informações acerca da TV Gama Imagem. E é muito importante, né, doutor Rômulo, o paciente, ele saber qual o exame que ele está fazendo, quais são aqueles protocolos, porque muitas vezes, muitas clínicas não têm esse cuidado, né? A Gama Imagem, que está localizada no coração de Campina Grande, como eu sempre digo aqui, e atende ali toda a região, né, de Campina Grande. Então, vocês têm todo esse cuidado, não é só fazer o exame, mas mostrar como fazer. Vocês também têm muito zelo nesse atendimento direto ao cliente, né? Muito carinho, muita atenção para que ele saia dali confiante, né, do que está fazendo um exame bom e de um resultado de procedência, que também é muito importante, né? Exatamente. A gente sempre pensa num atendimento de qualidade, né? Sempre se colocando no lugar do nosso cliente, para ele ter atenção, qualidade no seu exame, investindo em tecnologia, investindo em atendimento, na qualificação da equipe, para oferecer um serviço de qualidade. Porque hoje a saúde é nosso maior patrimônio. Então, a Gama Imagem, em Campina Grande, preza por isso. Investimento na equipe, na qualidade de atendimento, nos aparelhos que fazem teu exame, para você fazer um exame de qualidade. Então, a gente sempre investe nisso e, pensando sempre no nosso cliente, trazemos aqui ao podcast Gama Imagem a possibilidade de você ter novos conhecimentos, entender os exames. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, reumatologia. Muitos têm dúvida sobre quais exames de reumatologia. Eu tenho aquela dor articular nas mãos, nos joelhos, nos pés, já fui diagnosticado com uma doença articular. O que eu devo fazer? Qual exame que eu devo fazer? Para que serve esse exame? Então, a gente vai conversar hoje sobre um exame bastante importante, falar sobre raio-x, um exame já consagrado. Vamos falar sobre tomografia, qual a importância do ultrassom, da ressonância, onde eles se encaixam. E você vai entender bem um pouco sobre a utilização dos exames de imagem nas doenças reumatológicas. E aí, reforçando mais uma vez, né, o senhor já falou, as redes sociais da Gama Imagem. No Instagram, nós estamos lá como Gama Imagem CG. Tem muito conteúdo, muito shorts, né, do que a gente grava aqui. Então, tá lá para vocês inclusive chegarem até aqui, né, no nosso YouTube, porque tem esse conteúdo na íntegra aqui no YouTube, mas no Instagram da Gama Imagem tem os
principais e melhores momentos dessas nossas conversas aqui e no site, né, gamaimagem.com.br. No site também você vai ver lá também a TV Gama Imagem, pode agendar, marcar sua consulta e também pegar resultado dos exames, não é isso? Exatamente. Então, facilitar a sua vida. A intenção da Gama Imagem em Campina Grande é facilitar o agendamento do seu exame, a realização do seu exame, o resultado do seu exame e não deixando de lado a qualidade. A qualidade dos nossos profissionais, o treinamento dos nossos profissionais, sempre pensando em o que é melhor para você. E aí deixa eu começar aqui com a primeira pergunta, né, doutor Rômulo? Nessa área de exames de imagem, né, com esse casamento com a reumatologia, quais são os principais exames, né, solicitados para chegar nesses diagnósticos de doenças reumáticas? Então, desde a concepção do raio-x, né, a radiologia convencional, ela é consagrada, ela foi descoberta em 1895 e hoje é um dos principais exames utilizados na avaliação das doenças reumatológicas, de rotina e também associado a exames como tem o poder de diagnosticar achados de imagem que são característicos nas doenças reumatológicas. As doenças reumatológicas, elas predominam na idade adulta, 10 a 15% são adultos, né? E quando vamos envelhecendo, a partir dos 75 anos de idade, 80% das pessoas são acometidas de doenças reumatológicas. Número alto, as famosas artrites, né? Então, a radiografia, ela é excelente nessa classificação das doenças reumatológicas, pois as doenças reumatológicas elas acometem principalmente articulações relacionadas a mão e punhos e depois grandes articulações. Então, a radiologia durante muito tempo foi o carro-chefe. A radiologia convencional, o nosso raio-x. Tudo começou por ela, né? Tudo começou pelo raio-x. Uhum. Hoje, o raio-x ele é utilizado mais com maior parcimônia devido à questão da radiação. Uhum. Então, quando os achados de imagem, que a gente vai falar daqui a pouco, são encontrados no raio-x, eu já tenho um avançar da doença. E muitas vezes o que eu quero fazer? E começar o tratamento para tentar frear o avançar da doença. E aí nós temos outros exames de imagem que podem nos ajudar nesse diagnóstico dessas alterações mais precocemente. Quais são esses novos? Então, o raio-x, como nós falamos, é o método mais utilizado. Mas nós temos também a tomografia computadorizada, que já me dá um fator importante a mais, pois é um exame tridimensional, onde eu consigo avaliar a medula óssea, a parte mais interna do nosso osso, que a radiografia não me permite avaliar. Tem uma limitação, né? Então, a tomografia já é um exame que eu consigo avaliar melhor articulações mais complexas, como articulações sacroiliacas, articulações temporomandibulares, articulações maiores como ombro, quadril, com melhor definição e resolução em relação ao raio-x, então a tomografia. Porém, eu também tenho nesse exame de imagem a situação da radiação. A radiação é um grande impeditivo tanto na radiologia convencional quanto na tomografia. E a definição, a resolução para partes moles. As partes moles, elas não são visualizadas na radiologia convencional, né? Nossos tendões, nossos músculos, aquelas alterações tendíneas, e também não são utilizadas e visualizadas adequadamente na tomografia computadorizada. E aí nós entramos em outros exames que podem nos ajudar bastante nisso. Seria a ressonância? A ressonância, ela é tida hoje como o melhor exame para avaliação precoce nas doenças reumatológicas, né? Por exemplo, as artrites. As artrites reumatoides, elas têm um papel de deformidades inabilitantes a longo prazo se não for adequadamente tratada. Então, a artrite reumatoide, a própria artrose artrítica, o processo inflamatório das nossas articulações, que ele vai perdendo a funcionalidade das articulações. Então, se a gente não fizer um diagnóstico mais cedo e mais precoce, a gente vai perdendo a funcionalidade dessas articulações, com grandes deformidades, que ainda bem que a gente não vê tantas hoje devido
a utilização desses novos métodos. Então, o ultrassom e a ressonância magnética, elas vieram mesmo para fazer o diferencial tanto no diagnóstico dessas alterações, que não são visíveis na radiologia convencional, e tampouco na tomografia, que são o quê? As alterações de partes moles. Nossas articulações, elas têm um revestimento, que é a parte cartilaginosa, o revestimento cartilaginoso. E essas alterações, nesse revestimento cartilaginoso, ela não é possível visualizar inicialmente na radiologia convencional, nem na tomografia. Existem doenças, né, como o senhor até já falou aí, a artrite reumatoide, né, e o lúpus. Também são utilizadas algum exame de imagem, como a ultrassom, por exemplo. Sei que Sim. muita gente, até pessoas que eu conheço próximas, assim, até para chegar, para fechar o diagnóstico de lúpus, passou por mão de vários médicos, por várias mãos, né, e vários exames, e muitas vezes é difícil fechar esse diagnóstico do lúpus se não for assertivo, né? Então, esses exames de imagem, né, como, por exemplo, a ultrassom, ele ajuda nesse diagnóstico? O diagnóstico tanto da artrite reumatoide quanto do lúpus, né, eles se baseiam em critérios clínicos já bem estabelecidos, onde os exames eles são complementares, né? Então, a radiologia convencional já é bem estabelecida no diagnóstico das artrites, onde o acometimento das articulações, ele geralmente é simétrico, distal inicialmente, acometendo articulações de punho e mãos. Então, articulações radiocarpais, que são as articulações entre o punho e a mão, metacarpo, falangianas. Então, ele tem um aspecto simétrico. Somente menos de 20% das pacientes têm uma assimetria desses achados. Então, é como se os achados da mão direita fossem parecidos com os achados da mão esquerda quando faz uma radiografia de mãos e punhos, né? Só que a ressonância magnética e o ultrassom, eles fizeram o diferencial, né? Principalmente em causas relacionadas às alterações familiares. Eu consigo visualizar alterações na ressonância em pacientes, às vezes, meses antes dessa alteração aparecer na radiografia convencional. Imagine, eu faço uma ressonância, o paciente tem dor, tem uma sensação, tem uma alteração clínica, e a radiografia não aparenta nada, absolutamente normal, porque ela tem baixa sensibilidade na detecção dessa alteração. No entanto, tanto a ressonância quanto o ultrassom, essas alterações da cartilagem, essas alterações como inflamações dos tendões, inflamação da bursa. O que é a bursa? É um revestimento que protege a articulação. Então, as doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide, ela inflama, é uma doença inflamatória que ocasiona um espessamento desse processo cartilaginoso, famoso pânus. E esse processo inflamatório, ele aparece muito bem na ressonância, com contraste, e no ultrassom, com Doppler. Então, o Doppler é um grande aliado para a detecção desse processo inflamatório e a quantificação e o acompanhamento. Por que eu falo acompanhamento? Porque esse paciente, a partir do momento que ele tem alterações clínicas compatíveis com artrite reumatoide, com o lúpus, aí eu vou estudar aquela articulação onde ele tem queixa. E aí começa o tratamento medicamentoso. E tanto a ressonância como o ultrassom, elas vão me ajudar no acompanhamento desse paciente, para ver se o tratamento instituído para esse paciente está sendo adequado. E aqueles pacientes com a osteoartrite, né? Os exames de imagem, eles também auxiliam nesse diagnóstico e no tratamento? Muito, muito. A osteoartrite, a famosa artrite ou osteoartrose, né? Faz parte do mesmo espectro. E hoje as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais cedo também, exatamente. né? Então, ela é uma doença multifatorial, né? Ela depende de atividade ocupacional, ela depende do estresse físico que você coloca o seu corpo naquele momento. Por exemplo, os atletas de alto nível, né? Eles têm mais lesões de contato, os maratonistas, as mulheres são mais acometidas do que os homens, 2 vezes mais do que os homens em relação à osteoartrite, né? Questões genéticas, questões hormonais. Então, é uma doença multifatorial. Como eu falei, 10 a 15% dos adultos, a partir de 21 anos, vão ter.
Algumas articulações mais acometidas são o joelho e quadril, né? Mas os exames de imagem, eles têm a finalidade de encontrar essas alterações mais precocemente, porque eu vou começar o tratamento e a reabilitação desses pacientes mais cedo e eu consigo salvar aquela articulação. Porque o primeiro ponto de lesão seria a parte cartilaginosa. A parte cartilaginosa é como se fosse o amortecedor entre um osso e outro. Uhum. À medida que eu vou desgastando essa cartilagem, aí eu vou diminuindo esse espaço articular e aí a porção óssea entra em contato entre um osso e outro. E aí a gente começa a ver as outras alterações. E aí, quais são os principais, né, exames de imagem que podem detectar essas doenças em fase inicial ainda? O senhor já falou até aqui do raio-x, né? O raio-x, quando mostra no raio-x, é um alerta, né? Porque o raio-x, o negócio já pode estar mais complicado Exatamente. quando o raio-x vem mostrar, na é verdade. Mas para todas as doenças de maneira geral, né, ligadas a reumatismo, essa parte reumática, quais são os exames que conseguem detectar melhor essa fase inicial? Perfeito. A vinda do ultrassom, ela melhorou muito isso, né? Então, o ultrassom, ao decorrer do tempo, ele tem trazido muitas novidades em relação à qualidade do exame. No entanto, eu preciso ter profissionais qualificados e devidamente treinados para fazer um exame de alta qualidade. Por quê? Porque eu tenho necessidade de um aparelho também moderno, com sondas de alta frequência, onde essa sonda de alta frequência é feita para estudar estruturas pequenas. Imagine uma articulação entre uma falange e outra. Então, eu tenho que ter um aparelho de qualidade para poder estudar essa articulação. Eu tenho a limitação do ultrassom, ele não consegue estudar a parte interna do osso, a medula óssea. Como é doença inflamatória, muitas porções internas do osso estão acometidas. Então, o meu ultrassom ele tem essa limitação do método, do próprio método. Mas ele consegue me dizer se tem um derrame naquela articulação, o famoso derrame articular, se a sinóvia que protege aquela articulação está patológica, se ela está espessada ou não. O Doppler, ele consegue me quantificar, e é muito utilizado isso no ultrassom, se tem aumento da vascularização, porque o aumento da vascularização me diz que tem um processo inflamatório em atividade. E aí eu consigo tanto fazer o diagnóstico, quanto fazer o acompanhamento desse paciente após iniciar o tratamento. No entanto, eu tenho a ressonância, que é a queridinha da reumatologia hoje. Mas eu tenho que ter aparelhos também diferenciados, protocolos direcionados e profissionais habilitados para fazer esse exame. A ressonância magnética em relação ao ultrassom, ela tem uma grande vantagem. Ela consegue ver a alteração óssea. Então, a alteração óssea... Ela é bem completa, né? A alteração óssea na ressonância, o edema da medula óssea, a gente consegue ver, muitas vezes, o paciente tem uma fragilidade óssea, ele faz pequenas fraturas de desuso, então, uma dor naquele osso que é devido a uma pequena fratura, que essa pequena fratura não vai ser vista no ultrassom, não vai ser vista na radiologia convencional e a ressonância vai mostrar. Então, o senhor falou aqui que são doenças, né? Doenças reumáticas, elas costumam, né, tendem a aparecer em pessoas mais velhas, né? Exatamente. Mas, como tudo hoje em dia está mudando, né? Quais seriam, assim, qual seria o melhor momento, a melhor fase, por exemplo, para que o jovem, ou enfim, o jovem na idade adulta, fazer esse exame? Porque, assim, existem exames que podem prevenir futuras doenças, né? Mas existe alguma limitação a partir de qual idade fazer determinados exames de imagem voltado, eu estou falando dessa área voltado para a reumatologia? Tudo começa com, a gente sempre fala isso, tudo começa com uma boa consulta médica, né? Uma anamnese, um exame físico, o histórico, os antecedentes daquele jovem, pois uma visita ao reumatologista, se ele tem alguma dor articular, ele tem que apresentar algum sintoma. Ou alguma história, um antecedente de um familiar que tem uma determinada doença. Pai, mãe, tio já tem essa doença. Exatamente. Consequentemente, ele tem uma grande predisposição. E aí eu vou fazer uma pesquisa, tanto laboratorial, como de imagens, se for necessário. E aí eu tenho os exames muito bons para analisar isso. Por exemplo, a ressonância magnética das articulações sacroiliacas. Ela é um local inacessível ao ultrassom. A radiologia geral não consegue me dar dados suficientes para me dizer tem alteração ou não de uma sacroileite. Um processo inflamatório inicial pode ser tratado, evitado um desgaste daquela articulação.
E aí a ressonância me dá toda essa resposta. Mas esse paciente ele tem que ter alterações clínicas e alterações laboratoriais. A radiologia pode não mostrar nada, mas a ressonância pode mostrar. Eu tenho uma dor articular num paciente que o exame laboratorial dele deu alterado, que é muito mais fácil começar pelos exames laboratoriais. Tem a questão do custo, acessibilidade. E aí eu tenho ultrassom bem feito de uma articulação, ela consegue me dizer se tem um processo inflamatório em atividade. Para quê? Para instituir um tratamento medicamentoso e evitar a progressão da doença. É isso que a gente quer em relação à reumatologia. É tentar frear o desgaste e o desuso desses ossos, levando a deformidades que serão para a vida toda daquele paciente. Quais seriam essas principais doenças, doutor, reumatológicas, as que têm mais incidência, que vocês veem mais chegando nos consultórios para fazer esses exames? Quais são as principais doenças reumatológicas hoje que acometem a população? A mais de longe, a mais frequente dentre as artropatias é a artrite. A artrite é a mais frequente, né? Então, ela começa no adulto jovem e, como eu falei, a partir dos 75 anos, 80% de todos nós vamos ter, em alguma articulação nossa, algum processo de desgaste. E aí, influencia o nosso hábito de vida. O que é que a gente quer ter para o futuro? Como é que a gente quer chegar quando a gente envelhecer? E aí vem a questão da nutrição, a questão de manter o peso, a questão de fazer exercício para manter a musculatura. Tem muitos idosos que preferem os exercícios que não são de impacto, né? Por exemplo, como a hidroginástica. Mas hoje em dia está mudando também, né? Muitos médicos estão indicando para esses pacientes que mesmo convivendo ali com a dor crônica, estão sendo indicados para fazer musculação, por exemplo, né? Para ganhar massa. Para ganhar massa muscular. Se fortalecer. Então tem tudo a ver também. É, porque o músculo é que segura a articulação. Então, você vai ter menos desgaste da articulação do joelho, né, do tornozelo, do quadril, se sua musculatura estiver apta. Então, e nós, necessariamente, vamos perder músculo no decorrer da nossa vida. Então, a gente tem que fazer atividade física. Você tem que ir para a atividade física mesmo sem vontade de fazer. Para quê? Para você ter um envelhecimento mais saudável. E aí, eu sei que muito, né, se estuda, se avança em relação na parte da saúde, mas mais especificamente nessa parte de diagnóstico por imagem, de exames de imagem ligados à reumatologia. Já tem avanços que já estão no mercado. Sei que o senhor já falou um pouquinho sobre cada exame que auxilia nesse diagnóstico precoce das doenças reumatológicas, mas ligado às novas tecnologias, inteligência artificial, já tem algo novo circulando no mercado também? Hoje, os exames de diagnóstico por imagem, eles melhoraram muito em relação. A gente falou aqui da tomografia, imagine. A gente só tinha a radiologia convencional. Né? Só tinha a radiologia convencional. Depois chegaram os aparelhos de tomografia, o radical tomo significa fatia. Então, para fazer uma tomografia, levava 40 minutos, 1 hora para fazer uma tomografia. Depois vieram a geração dos multislice, onde a gente fazia verdadeiras aquisições volumétricas. E hoje temos aparelhos que a gente consegue fazer reconstruções em vários planos, multiplanares, sagital, coronal, ver realmente a parte interna do osso, ver a cartilagem, mas a gente tem a dificuldade de visualizar partes moles. Ela tem baixa resolução para partes moles. Aí veio a ressonância. A ressonância é muito utilizada tanto no diagnóstico precoce, é utilizada também no acompanhamento da doença, mas algumas vezes que a doença já está instalada, os achados já são vistos na radiologia convencional, deixa a necessidade da ressonância ser utilizada naquele paciente. Ela volta a ser utilizada quando? Ela volta a ser utilizada quando eu estou diante de alguma complicação, uma fratura, sem nenhuma explicação, sem nenhum processo traumático, um processo infeccioso associado, que aí eu tenho naquela articulação uma osteomielite, e aí a ressonância vai me mostrar para poder fazer o tratamento para não perder aquela articulação. As doenças reumatológicas, a gente fala somente da parte osteoarticular, lembra, né? A gente começa por isso, mas elas têm outros acometimentos. Então, por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento eficiente é importante, porque se você não tratar adequadamente, uma artrite reumatoide, ela pode ter acometimento do sistema ocular,
coração, pulmão, Uhum. tá? Vasos. Então, é importante você fazer o diagnóstico e a tomografia me mostra muito bem esses achados. Então, para avaliação dos pulmões, a tomografia é o melhor exame. Doutor, eu também queria saber, né, se já tem no mercado essas novas tecnologias. Eu sei que o senhor está contextualizando aí, mas no mercado já tem novas tecnologias que estão auxiliando os médicos, né, e as clínicas a terem esse diagnóstico mais preciso. Sim, os exames de ultrassom melhoraram muito, então o Doppler, ele ajuda muito nessa quantificação do processo inflamatório, isso é uma realidade hoje. Para quê? Para acompanhar esse paciente. A gente vê cada vez menos essas deformidades articulares, e antes a gente via muito. Uhum. Então, o ultrassom ajudou nesse diagnóstico precoce e tratando a doença articular, eu estou prevenindo outras doenças, como eu falei, aquele acometimento da doença no sistema ocular, sistema cardiovascular, que a artrite reumatoide não tratada e não acompanhada adequadamente, ela vai chegar nesses outros sistemas. É uma doença multifatorial. A ressonância também, ela trouxe bastante avanço. Então, hoje eu consigo, na ressonância magnética, avaliar a medula óssea das regiões acometidas, avaliar o acometimento da cartilagem. Então, na ressonância tem uma sequência chamada cartigrama, onde eu vejo realmente a perda da cartilagem que reveste o osso da articulação, no joelho, no quadril. E a inteligência artificial. A inteligência artificial não só com software, mas também com hardware. Né? No aparelho, nós colocamos na Gama Imagem recentemente um sistema de inteligência artificial da empresa que nos vendeu o aparelho e nós tornamos os exames muito mais rápidos. Então, o exame, por exemplo, de joelho, que antes levava 15 minutos, a gente está fazendo com 8 minutos. 8 minutos e com qualidades melhores. Então, a inteligência artificial veio realmente para fazer a diferença, porque muitos pacientes não conseguiam ficar no aparelho durante muito tempo. Então, melhorou a qualidade do exame e melhorou o tempo do exame. Então, Se mexia, dava ali uma fobia, né? Tinha aqui um momento desse, o paciente foi fazer a coluna total e os 2 joelhos. E ele levou, no total, 24 minutos. São 5 exames. Então, a inteligência artificial veio para ajudar. A gente tem que se aliar a ela mesmo. Não tem para onde correr. Não tem como fugir, né? É uma realidade. E uma realidade da Gama, né? Da Gama Imagem. Porque vocês sempre estão antenados e estão à frente do tempo, né? Exatamente. A gente faz tudo para tornar a sua experiência primorosa. A sua experiência, na hora de você fazer o exame, diferente. Com qualidade, no tratamento, no atendimento e no exame que você vai realizar. Doutor Rômulo, a gente já está aqui se dirigindo para o fim desse bate-papo, mas eu queria também saber como é que esses exames, né, de imagem auxiliam no tratamento daquelas doenças reumatológicas que são crônicas, né? A gente está falando aqui de doenças que a gente pode vir a descobrir naquele momento das imagens, mas as crônicas, é possível também fazer esse acompanhamento através desses exames por imagem? Hoje o ultrassom é um grande aliado nisso. Então, o ultrassom, nós conseguimos usar o ultrassom para guiar a articulação e fazer punções, tanto para coletar o líquido e uma análise laboratorial, como para injeção de medicamentos para alívio de dores. Então, o ultrassom ele ajuda muito nisso, na infiltração articular, muitas vezes para tratar a dor incessante daquele paciente. Então, o ultrassom ajuda muito nisso, a ressonância para avaliação de fraturas onde a radiologia convencional não detectou, a tomografia não detectou, o paciente continua bem. A avaliação de complicações, como a gente já falou aqui, de processos infecciosos, que a radiologia geral não faz o diagnóstico muitas vezes. E aí a doença articular está associada a um processo infeccioso do músculo adjacente, um músculo próximo. E aquele paciente está febril e ninguém sabe por que está febril. E aquela doença reumatológica pode vir associada a processo infeccioso também. Então, os exames de imagem, eles estão aí para ajudar. São complementares, mas eles cada vez mais estão aí para ajudar. Então, gente, como vocês puderam ver aqui, assistir, ouvir, compartilhem esse conteúdo de alta qualidade que já estará disponível aqui na TV Gama Imagem, no site da Gama Imagem, os principais e melhores momentos nas redes sociais Gama Imagem, @Gama Imagem CG de Campina Grande. Doutor Rômulo, muito obrigada por esse bate-papo e também já deu spoiler do nosso próximo assunto, né? E vocês, se gostou desse podcast,
Se achou interessante, compartilhe. Se inscreva no nosso canal TV Gama Imagem e aprenda. É importante. O divisor de águas é o conhecimento. Então, é importante você entender qual o exame que o seu médico pede, para que serve, porque isso tudo vai influenciar em um ponto só, na sua saúde. Então, muito obrigada. A gente pode dar o spoiler do próximo assunto? Sim, vamos sim. Pois não. É a ressonância magnética em ginecologia, é isso mesmo? Exatamente. Então, no próximo podcast, vamos falar sobre ressonância magnética na ginecologia. Fique atento, não perca, vai ser sensacional. Então, gente, muito obrigada, Dr. Rômulo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição do podcast da Gama Imagem aqui na TV Gama. Até lá.